Olá! Hoje vamos falar sobre um tema que nem sempre aparece nas redes sociais, mas acredite, deveria. E eu tenho certeza que esse episódio e tudo que nós vamos falar aqui hoje é para você. Você já se sentiu perdido na sua trajetória profissional em meio a tantas oscilações? Já sentiu o peso da cobrança do sucesso, de chegar ao sucesso ou sentir que você nunca chega lá? Hoje vamos falar sobre uma trajetória do ápice ao esgotamento, quando a gente chega no nosso limite. E para isso, eu convidei uma pessoa especial, uma profissional referência, que é a psicóloga Mara Braille. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite, Cris. Obrigada a todos vocês. É um prazer estar aqui, né? A minha trajetória é uma trajetória longa, né? Porque eu trabalhei em várias áreas, sempre com pessoas e avaliando pessoas, buscando, entendendo pessoas. Eu sou formada em psicologia, eu sou formada em pedagogia. Legal. E gerontologia, que é a área, né? Quer dizer, eu vou desde o processo humano, né? O desenvolvimento humano. Uhum. Então, durante todos esses anos, né, eu acompanhei e busco, né, entender o comportamento e as necessidades, né, que as pessoas têm, suas devidas etapas da vida. Perfeito. É um prazer te receber aqui, claro. Eu acredito muito no seu profissionalismo, no que você fala, nessa abordagem. E hoje nós vamos permear muitos assuntos delicados. É verdade. Ansiedade, depressão, burnout, frustrações. Mas eu quero começar por algo que eu acho, assim, indispensável para esse bate-papo funcionar. Quando a gente fala hoje de um psicólogo, né, na sua área, muitos profissionais, eles estão divergindo em questões de atendimento, consulta. Hoje, na sua visão, o psicólogo, ele atende um cliente ou ele atende um paciente? Porque, assim, aqui a gente está numa visão também de marketing. Então, a gente atende cliente. Mas e do seu lado? Como é para você? Bom, vamos lá. Quando eu falo o termo cliente, eu estou falando um termo contratual. Ok? É uma escolha onde eu tenho uma relação de um produto ou de um serviço. E quando eu falo paciente, eu tenho uma relação de sigilo. Eu tenho uma relação de uma escutativa. Inclusive, eu estou dentro de um processo da ética do nosso conselho do CFP. Então, eu entendo que quando eu falo paciente, eu falo as regras do meu conselho. Quando eu falo cliente, eu falo das regras contratuais. Maravilha. E esse processo é um processo que a gente tem que entender que eu não tenho um contrato com aquele cliente, mas eu tenho, sim, uma atenção para aquele meu paciente, do qual confia em mim, cria uma relação, né, de confiança. Maravilha. E eu quero te perguntar uma coisa. Na rede social, a gente vê hoje muitos profissionais que eles tornam a psicologia de um produto, né? Eles chegam em um momento profissional que não tem como atender tantos pacientes, tantos horários, e aí eles tornam a psicologia ou uma mentoria, uma consultoria, e aí torna realmente um produto. E aí pode virar um cliente, né? O que você sente que é palpável ainda para que um profissional de psicologia ele comercialize sem ser o atendimento, a consulta? Bom, comercializar, talvez eu não veja o comércio como um bom tom, né? Nós não podemos trazer um comércio para a saúde. Sim. Saúde não é um comércio, saúde é um cuidado. Maravilha. Né? E como eu tenho cuidado, eu não posso tratar aquele paciente, eu falo paciente, né? Em função do conceito, né? Então, eu não posso tratar aquele paciente de uma forma igualitária, no sentido de todos são iguais, mas sim no sentido de humanidade, né? Olhar aquele paciente com o devido respeito, com carinho, com acolhimento, de uma forma diferenciada para cada um. Então,
Quando eu vejo, né, a rede social, quando eu falo da rede social, a rede social ela é importante para trazer conteúdos relevantes baseados na ciência. Porque a psicologia né, o foco da psicologia é a ciência, né, o estudo científico. Então, trazer nas redes sociais a importância, como nós estamos fazendo agora, Com certeza. é levar ao público, à população que não é da área da saúde, e também aqueles que são da área da saúde, mas não são da área da psicologia, porque a psicologia ela é abstrata. Né? Nós não temos como, por exemplo, falar assim, tira um raio-x. Não, nós tratamos do sentimento, do oculto. Então, requer uma habilidade, requer um desenvolvimento, requer uma paciência, uma maturidade para poder lidar com essa área. E aí, eu trago, né, a reflexão de que eu não posso realmente tratar isso com uma leviandade, de falar na rede social assuntos que eu acho, mas eu tenho que ter como a base científica de um estudo científico. Então, a rede social é importante para trazer conhecimento e alertas, né? Porque se eu estou sentindo um desconforto, eu assisto um podcast, eu começo a observar, poxa, mas interessante essa fala. Eu vou buscar um profissional da área para entender o que eu estou passando. Não sofrer sozinho. Qual é o nosso objetivo? Não sofra. Nós não queremos que a população sofra. Né? Nós queremos levar saúde, conhecimento, para que a população ela busque, né, os profissionais, os devidos profissionais para poder fazer o seu tratamento. Então, é essa minha opinião. Mas assim, infelizmente, né, eu digo isso, ainda tem muitas pessoas que não têm essa consciência e não têm essa mentalidade do digital e da graduação em si, né, do profissional. E você concorda comigo que talvez isso distancie muitas pessoas do ambiente acadêmico? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas pessoas hoje enxergam nesses profissionais digitais um resultado financeiro, um resultado de estilo de vida, o que seria o sucesso digital. E aí acaba que muitas pessoas se distanciam. Ou elas querem paralisar ali, eu posso fazer uma graduação e agora só a rede social funciona. Ou então, não, nem preciso de uma graduação, vou só investir no digital, com a expectativa de que hoje o que dá dinheiro é a internet. O que você entende, o que você pensa sobre esse distanciamento que a gente está tendo do mundo acadêmico e da educação? Bom, né, nos meus olhos, eu gosto de falar, nas minhas lentes, eu enxergo que nós precisamos ter equilíbrio. Né? O equilíbrio a rede social, ela nos beneficia com acesso à informação. Mas informação, mas não da não formação. Eu não posso acreditar, por exemplo, que isso é uma ilusão, né? É um mundo paralelo, que eu digo que eu não estando ali me qualificando, eu não lendo, eu não me preparando, eu não olhando a fundo para o meu sentimento, para a minha vida, para minhas competências, eu estou me esvaziando. Se eu me esvazio de conteúdo, isso vai de alguma forma me trazer um prejuízo no futuro. Então, eu preciso sim. Por quê? E além de eu ter um conhecimento, o nosso cérebro, ele precisa trabalhar, ele precisa ler, ele precisa de conteúdo, ele precisa de informação. Senão, nós não sabemos, nós vamos desaprender a falar. Eu recebo algumas mensagens que eu digo que nós estamos retornando à era rupestre, porque eu tenho que aprender a ler aqueles, né, os emojis, que eu falei assim, cadê o conteúdo? Cadê a escrita?
Quer dizer, é por bonequinho? Então nós estamos criando o quê? Um novo dicionário? Um dicionário de emoji? Então eu quero falar que eu gosto muito de você, aí eu ponho o coração. Então por que eu não posso falar? Sabe, Cris, eu admiro o seu trabalho. Você enxerga que talvez esse posicionamento digital hoje, como que ele está afetando as pessoas no mundo real? Porque eu vejo que muitas pessoas, elas, quando chegam frente a frente, elas não sabem interagir, né? E aí, às vezes, quando elas se desencontram no digital, elas estão ali agradecendo, falando, mas no mundo real elas têm tido essa dificuldade de relacionamento. Nós precisamos reaprender. Esse é um alerta que a gente precisa observar com muita atenção. Por que que eu não estou conseguindo me relacionar? Aonde eu estou me escondendo? Eu me escondo atrás da tela. Eu posso ser um outro personagem. Mas por que que eu posso ser um outro personagem? Porque o eu não está bem estabelecido, não está bem tratado, não está bem cuidado, ou eu não me reconheço, ou eu não me valorizo. Quem sou eu? Porque se eu não sei me socializar, eu tenho um gap ali comigo mesmo. Nós somos biopsicossociais, eu ainda acrescento espirituais. Né? Porque dentro desse processo, eu me relacionar é algo saudável. Eu cantar, eu ir a uma festa, eu ir a um show, é trazer o quê? Felicidade. A própria psicologia positiva, né, que ainda não é bem trabalhada no Brasil, ela traz a importância das pessoas fazerem aquilo que elas sentem felicidade. Aí você pode até perguntar, mas olhar o Instagram não é felicidade? Não, olhar o Instagram muitas vezes é fuga. A pessoa se sente só, então vai lá para ver o que as outras pessoas estão falando, Instagram, TikTok e as outras que estão por vir. Então, como é que eu me posiciono? Onde eu estou? Quem sou eu? O que eu quero ser? Então, esse diálogo, ele precisa ser colocado não só internamente, mas para fora. Eu preciso falar, eu preciso me conhecer, eu preciso, sabe, tirar eu digo assim, essa armadura que nós estamos criando numa área, numa vida social. Uhum. E trazer isso novamente, cultivar as festas, as festinhas de encontro, cada um, aquelas festas americanas, cada um leva alguma coisa. Por que cada um leva alguma coisa? Por que cada um? Porque eu estou contribuindo para o todo. Eu faço parte dessa sociedade. Eu não sou o eu sozinho. Uhum. Eu sou parte desse quebra-cabeça para construir uma sociedade saudável. Agora, se eu continuar me escondendo, me esquivando num mundo paralelo, o que vai ser daqui para frente? Eu vou me casar pela internet? Né? Vou ter filhos pela internet? Eu achei interessante isso que você falou de quem sou eu, quem vou ser eu e sobre o quebra-cabeça, né? E aí eu acho interessante contextualizar também com quem tá assistindo a gente que eu também faço parte desse seu quebra-cabeça, né? Sim. Onde você forma muitos profissionais e eu e a Mara, a gente se conheceu na graduação. Eu na posição de aluno, né? E a Mara como mestre. Olha, maravilhosa, tá? Não vou puxar saco não, tá? Mas é inegável também, Mara, a evolução e o avanço que todas essas realidades paralelas e esses problemas, eles estão chegando como uma avalanche na sociedade. Uhum. Então, assim, do lado de cá, né, me colocando na posição de futuros profissionais, profissionais do futuro, o que a gente pode esperar? Como que o profissional da saúde hoje, não só o psicólogo, mas outros profissionais, ele pode se capacitar para o que ainda está por vir aí na frente? Sim. Eu vou falar por nós aqui, né? Qual é o principal objetivo? De capacitar os profissionais. Aí eu vou ser mais abrangente, tá? Da área da saúde.
que eles têm uma escuta ativa, têm um trabalho, né, de acolhimento, uma dedicação, tem uma leitura. Um outro dado muito importante que eu vejo hoje e me preocupo, o esvaziamento da preocupação dos novos cientistas. E os novos cientistas são vocês, né? De estudar o comportamento humano dentro desse novo cenário, né? E a causa e como e o que pode acontecer se esse cenário continuar assim. Porque eu digo que na vida existem coisas muito boas na internet e coisas muito tenebrosas na internet. Nas redes sociais. Pessoas que usam as redes sociais para o lado positivo e pessoas que usam as redes sociais para o seu lado sombra, perverso. E isso é muito preocupante. Então, nós precisamos, e quando eu digo precisa dessa nova geração de profissionais da saúde, olhar a responsabilidade da ciência, de mergulhar na ciência, de trazer a responsabilidade para si de um novo amanhecer, de novos seres, da construção emocional de novos seres. Eu não posso olhar para o que está acontecendo passivamente, achando que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. E não está. Não está. Números alarmantes de pessoas infelizes, né? De pessoas sofrendo pelo lado emocional. Então eu paro e penso, peraí, vamos cuidar dessas pessoas. O que está se falando? Temos bons cientistas atualmente, no mundo inteiro. Mas eu estou falando olhar Brasil, território, o nosso Brasil, né? O objetivo de formar novos cientistas, porque nós temos uma capacidade de absorver, de trabalhar a ciência, nós temos uma competência muito grande. Agora, o que eu sinto é assim, vamos trabalhar o incentivar, levar isso a um patamar maior. Acho bom você falar sobre esse incentivo e da importância disso, mas eu queria que a gente pensasse também um pouco com um olhar prático e funcional. A gente até teve outras convidadas aqui no podcast e todas as pessoas que a gente conversa hoje é algo que tem sido muito falado, que a graduação, seja ela qual for hoje, ela te prepara para ter uma profissão, mas ela não te prepara para ser um profissional. E aí eu queria te fazer uma pergunta, não só como psicóloga, mas também como uma profissional que tem uma diversa expertise, né, no mundo acadêmico. Hoje, o que você sente, como que esse estudante, graduado ou não, como que ele pode se preparar para saber seguir a rede social de uma maneira consciente, saber se introduzir cientificamente, saber de fato se colocar, se desenvolver profissionalmente, não só ter uma formação, um diploma. Como que você aprende isso? Aí são dois momentos. Um momento dos professores da academia incentivar e outro momento, eu querer. O eu realmente estar fazendo algo que eu goste. Quando eu faço algo que eu gosto, eu realmente faço com prazer. Eu me dedico. E eu vejo muitas pessoas indo para as áreas, para o lado acadêmico, sem ter a noção do que realmente quer e quem é. Quem eu sou. O que eu gosto. E o principal, o que eu não gosto. Por que existe uma evasão? Existe uma evasão, no momento é descoberta do que eu não quero. Mas eu saio sem a descoberta do que eu quero. E aí que está o gap. Então, o preparar, e isso vem muito, e isso é um trabalho que até nós estamos desenvolvendo, é o trabalho da orientação, orientar, sabe? Oferecer ferramentas para que
isso desde o ensino fundamental para que aquele adolescente, aquele pré-adolescente comece a trabalhar o seu lado de habilidades. O que aí falando como pedagoga, um olhar pedagógico, é um olhar assim, eu percebo que existe muito incentivo do que, você não sabe matemática, então vamos só estudar matemática, você foca em matemática. Peraí, mas aí eu tô acabando de afogar, de tampar a minha real habilidade. Uhum. Né? Segundo Gartner, nós temos 9 inteligências. Por que eu vou focar na inteligência do qual eu não sinto prazer? Eu vou focar naquilo que me traz felicidade. Quanto mais você trabalhar naquilo que você realmente tem habilidade, melhor você vai ser. Então, a evasão hoje, quando fala assim, vai, mas ele se gradua, mas chega no mercado de trabalho, você percebe que nada adiantou. Ele só passou. Passou por quê? Porque ter um diploma é fashion, é importante. Porque se você não tem diploma, você não vai nem entrar aqui. Aí eu paro e penso, mas espera aí. Será que essa pessoa fez o que ela gosta? Se você não faz o que você gosta, claro que você não vai seguir. Por que eu escolho uma profissão? Ou pelos pais. Meus pais são médicos. Aí o pai, não, mas você vai ficar com os meus pacientes. O pai é advogado, a mãe é advogada. Não, você vai ficar com meus clientes. E eu? O que eu sou? Eu volto nessa tecla. Quem eu sou? Então, por isso que essa pergunta que você me fez, né? Faz a graduação, chega ao final da graduação, sei que nada sei. Por quê? Porque não fez aquilo que realmente gostaria. Porque eu não me conheço. Perfeito. Eu ainda estou na nuvem. Eu ainda tenho, uma nuvem dentro de mim. Eu não me conheço. Eu não sei quais são as minhas competências. E nessa hora, quando você tem um apoio, tem um trabalho, você cria autoconfiança. E dentro desse percurso, é um percurso de construção. A gente constrói uma catedral tijolinho por tijolinho. Imagine o ser humano. O ser humano precisa ter, um sentimento de eu sei o que eu quero, eu estou preparado para as vicissitudes da vida, né? As dificuldades da vida, porque dentro desse cenário, nós não estamos preparados emocionalmente para lidar, né, com os aversos da vida. Maravilha. E aí eu acho interessante a gente aprofundar um pouco mais nisso, porque chega um momento também que a pessoa, de fato, ela tem aquela afinidade com o curso. E hoje, a gente, até no digital, a gente está na era do posicionamento, né? Que você tem que ter um segmento, você tem que ter um público-alvo, você tem que ter um nicho, né? Que é um termo que a gente utiliza no marketing. E o profissional hoje de psicologia recém-formado, como você falou, a gente está com todas essas diversidades, esse despreparo, as emoções, mas chega na prática, aquele profissional ele vai para a linha de frente. Ele vai cuidar da vida de outra pessoa. Você acha que é necessário que um profissional recém-formado ele tenha um segmento, ele tenha uma linha de atendimento, ele tenha uma especialidade? Bom, eu vou antecipar um pouco antes da formatura, ok? Do profissional se formar. O profissional o estudante da área da saúde, tá? Vou falar área da saúde. O estudante da saúde, quando ele escolhe a área da saúde, necessariamente ele precisa fazer estágio na área da saúde. Ele precisa incorporar, ele precisa se inundar daquilo que ele vai se formar. Então, se eu estou falando de um médico, eu preciso que aquele estudante de medicina
ele vá fazer estágio num Cardoso Fontes, né? Sim. É que a medicina tem um glamour. O odonto tem um glamour. Então, eu digo o seguinte, as pessoas olham o glamour, mas não olham a realidade da profissão. A profissão é cuidar, curar, salvar. É isso que tem que introspectar. Então, eu preciso trabalhar, psicólogo, por exemplo. Aluno de psicologia tem que trabalhar num CAPS. Quem gosta da parte da saúde mental tem que trabalhar, por exemplo, numa clínica da família. Pelo menos fazer um estágio. As áreas da saúde são áreas onde a gente tem que atuar para ver a realidade. Como cuidar, como fazer. Por quê? Porque em vários momentos da área da saúde, nós encontramos situações adversas. Nós não encontramos glamour. Exato. E quando entra para a faculdade, a ilusão é do glamour. Mas não é glamour. É salvar vidas. E salvar vidas em silêncio. Acolher vidas em silêncio. Sim. Cuidar de pessoas. Mas falando especificamente também da psicologia, é um mercado que está em grande crescimento, né? Principalmente após a pandemia do Covid. Hoje, o que você sente, assim, a gente vai se deparar com diversos tipos de profissionais, assim como em qualquer profissão. Profissionais de qualidade, profissionais preparados, mas a gente tem que estar ali escolhendo um profissional que vai atender a gente. Então, a gente falou das pessoas que estão distantes da educação, as pessoas recém-formadas, e agora eu queria que a gente falasse também dos novos pacientes, né? Pessoas que estão começando a ter um novo olhar para a psicologia, porque a psicologia está crescendo e as pessoas estão dando uma oportunidade. Então, pensa, um paciente que está dando a primeira chance para a psicologia, né? Para o primeiro tratamento dele, como ele pode confiar que aquele profissional que ele chegou é o profissional ideal, o profissional de confiança, que vai estar capacitado para poder ajudá-lo? Bom, o início desse processo, eu entendo que o paciente ele precisa ter alguns cuidados. Primeiro cuidado é como o psicólogo, aí a gente vai falar do psicólogo, né? Como o psicólogo ele atende. No primeiro encontro, como é a postura? É feita uma anamnese? O psicólogo se interessa pelo que o paciente faz, né? Ele vai buscando informações. Nós temos que alertar muito pelo fato da ética. Nós não podemos achar. Nós não vamos dar conselho nunca. Não é esse nosso trabalho. O nosso trabalho é de acolher e levar o paciente a uma autorreflexão, a descobrir em si, né, quais são os seus gaps, né, o que leva ele a ter determinados sentimentos e comportamentos. Através de ferramentas essas em que as áreas, né, da psicologia, aí eu falo de todas as áreas dentro das suas competências, ela leva, né, ela vai trabalhar o paciente para que ele se reconstrua, se ressignifique, né, baseado numa ética, baseado, né, no conselho, na ética do Conselho Federal. Eu não posso, em hipótese nenhuma, criar um processo de amizade. Eu sou, assim, eu posso ter, sim, um cuidado, mas não significa que eu vá dar conselhos. Não, em hipótese nenhuma. Então, o paciente, ele tem que observar
toda essa dinâmica de como ele é tratado dentro do set terapêutico. O set terapêutico é o momento onde é ali o primeiro contato. Como foi recebido? Né? Qual foi o interesse genuíno pelo seu caso? Como você vai observar as perguntas que o psicólogo fez, né? O interesse do psicólogo, sabe? Se você, por acaso, toma uma medicação, qual a medicação que você toma, né? E aí isso é importante. Se, por exemplo, o paciente ele tem um psiquiatra, é de bom tom, sim, saber quem é o psiquiatra e até, se necessário for, entrar em contato com o psiquiatra. Nós estamos tratando de uma mesma pessoa. Só que eu trato do abstrato, ele trata do resultado. Né? Ele vai tratar da parte física e eu vou tratar do inconsciente. Então, nós temos que estar alinhados dentro de uma mesma visão. Exatamente. É uma temática delicada, né? Porque ao mesmo passo que a gente não pode interferir na ética de questionar a capacidade de um profissional, a gente também não pode deixar de alertar os pacientes, claro, o público final, de que existem profissionais despreparados e que não vão solucionar as necessidades deles. E aí eu tenho um outro questionamento aqui para você. Quando a gente entra nesse assunto, a gente está permeando muito a confiança. A confiança do paciente, do profissional, da formação, a formação do elo entre o paciente e o profissional. E nesse meio do caminho, a gente encontra os pacientes que eles se autodiagnosticam. Então, a gente está falando ali da rede social, do Google, do ChatGPT, o paciente que hoje, todos eles têm TDAH, todos têm ansiedade, depressão, burnout. Como que a gente lida com isso e como que a rede social também afeta isso? Por quê? Hoje, muitas pessoas, elas veem um corte e consideram, ou um sintoma, eu tenho isso e pronto. Ou como a gente brinca, né, que no Google você bota um sintoma, no final acaba em câncer. Na psicologia, todo mundo tem ansiedade. Como é que funciona isso? É muito delicado e perigoso. Tá? Esse é o alerta que eu posso dar. É delicado pelo fato de que se eu tivesse com muita dor, por exemplo, uma dor de cabeça muito forte, ou então uma dor nos rins tão forte que eu não conseguisse andar, né, eu iria pedir, pelo amor de Deus, me leva para o hospital. Né? Sim. E eu não iria nem perguntar ao Dr. Google, porque o Dr. Google ia falar, não, vai para o hospital. Né? Eu falei assim, olha, eu estou morrendo de dor, não consigo andar. Vai para o hospital. E aí eu pergunto, por que quando eu estou em sofrimento emocional, eu também não procuro um profissional? Esse é o questionamento. O Dr. Google, ele, né, e outras ferramentas de inteligência de IA, né, inteligência artificial, ela não está ali preparada. A IA não vai substituir o psicólogo, porque ela não tem emoção. Não que o psicólogo ele trabalhe sobre emoção, mas ele trabalha a emoção. E aí, você achar que você quer economizar, você vai trazer para você algo de muito grave, né? Que é um diagnóstico equivocado. Por quê? Porque se você botar os seus sintomas no nosso psicólogo Google, ou no nosso psicólogo ChatGPT, o que vai acontecer é que ele não vai, por exemplo, te perguntar se você... qual foi a última vez que você fez exame de sangue. Isso, para mim, é essencial. Todos os meus pacientes precisam me falar qual foi a última. Eu quero ver o exame de sangue. Eu quero ver. Eu quero analisar. Por isso, você precisa se capacitar para isso. Por quê? Porque uma falta de vitamina B12, uma falta de vitamina D, sabe?
falta de magnésio, ômega. Isso tudo traz um adoecimento. E esse adoecimento, ele vai trazer até um estado de letargia, que é muito, muito, muito semelhante ao estado da depressão. Então, quando você pergunta, a depressão, a pessoa nasce com ela? Não. Mas ela pode ter algum gatilho que ela venha a ter. Então, a gente está falando que pode ser patológico, né? Por uma falta de alimentação, ou pode ser pontual por uma questão de luto, perda de emprego, ou perda do animal. Um animalzinho de estimação é um luto horrível, porque você tem uma relação afetiva ali. Sim. Né? E esse luto é um luto real. Então, esse luto vai deixar você, vai trazer para você uma tristeza, uma angústia. É um processo de querer ficar calada, chorar. Você não está com depressão. Você está com tristeza. Agora, você não come, você não se alimenta bem, come comida industrializada, comida de péssima qualidade. O que vai acontecer com o seu corpo? Seu corpo é um sistema vive, um sistema de vida. É um momento que as pessoas também têm que aprender a diferenciar as emoções dos sentimentos. Sim. Como que a gente faz isso? Me conta aí o segredo. A emoção, ela vai estar muito ligada ao momento que você está passando, né? E depois dessa emoção, ela vai se transformar num sentimento de alegria e de tristeza. Eu fico emocionada quando vejo um filme. E aí, depois eu lembro de um filme e sinto aquela tristeza. E aí choro, né? Então, a gente precisa entender os sentimentos. Precisa também entender que nem tudo é depressão, que nem tudo é doença. Tristeza, ela é real. A gente não pode patologizar tudo. Né? Sim, senão, meu Deus do céu. E o que realmente, se eu tenho uma tristeza prolongada, eu tenho que ficar preocupada. Mas o que me deixa hoje, assim, realmente indignada é que, puxa vida, procura um especialista, procura um psicólogo. E também com essa era da perfeição, de tudo perfeito, as pessoas, elas não sabem mais sentir também os sentimentos de tristeza, de angústia, que tornam a gente ser humano também, né? Somos ser humano. Frustrações, claro. Ansiedade, vão existir. Gente, a frustração, ela é real. Ela tem um fundo de um processo analítico de dizer o seguinte, peraí, eu tô me sentindo assim, mas não, vou dar a volta por cima. Ah, mas às vezes eu tenho dificuldade de dar a volta por cima. Ok, eu entendo. Então, busca um especialista para isso. Especialista que eu digo, um psicólogo para isso. Né? Para quê? Para, junto de você, traçar um momento de reconstrução, de autoconhecimento, né? De você descobrir que realmente é. Quando você não trabalha naquilo que você detesta, você vai ser uma pessoa infeliz. Sim. O tempo inteiro. É verdade. Vai ser uma pessoa kármica. Pesada. Pesada, né? Por quê? Claro, você trabalha o dia inteiro naquilo que você não gosta, que você não suporta. Como que você vai sentir felicidade? Aí você começa a se auto-sabotar. Aí você vai comer um monte de coisa, você vai beber. Então, peraí, para tudo. Conversa com você. Gente, conversar com o espelho não é coisa de doido, não. Conversa, pergunta. Peraí, vamos bater um diálogo aqui? Por que eu tô fazendo isso comigo? Por que eu estou com uma pessoa que não me faz bem? Por quê? Se pergunta. Porque se você não responder, aí tem
algo que precisa ser avaliado. Por que que eu busco pessoas sempre do mesmo estilo, que me desqualificam, que não me valorizam, que não está do meu lado? Por quê? Exatamente. Por que que eu trabalho num lugar onde não me valoriza, onde é um gestor, um clima, um momento tóxico o tempo inteiro? Por quê? Ah, porque eu preciso de dinheiro. Ok, todos nós. Mas a pergunta é, e o que você está fazendo no plano B? Exatamente. Nós precisamos entender que nossa vida não é 100% felicidade todo dia. Mas nós podemos plantar algumas sementes para que a gente possa colher alguma coisa. Para que a gente possa colher, sim. Peraí, deixa eu colher, deixa eu fazer um curso que eu gosto. Ah, eu adoro cantar. Então, deixa eu fazer um curso de canto. Ah, eu adoro surfar. Vai surfar. Ah, mas não dá. Não dá porque você não gosta tanto. Que se você gostasse, você iria. É isso. Maravilha, gostei muito desse assunto. Agora eu tenho uma outra temática pra gente debater. A gente falou muito sobre esses riscos, né? Os perigos que podem e existem nas redes sociais. Mas tem o outro lado, o lado bom, né? Eu não sei se você viu até uma notícia, né? Tanto da rede social quanto da tecnologia, de uma criança que a mãe infartou e ela perguntou para Alexa, né? Ela falou os sintomas, o que a mãe estava acontecendo, e a Alexa falou para ela ligar para o bombeiro. E aquela mulher foi salva. E assim, além desse episódio, eu tenho vários clientes médicos que a gente vê muitas informações que alcançam pessoas que não sabiam que estavam vivendo aquilo ali e às vezes descobrem uma situação negativa a tempo, né? Uhum. Então, assim, hoje, do lado bom, como um profissional, ele pode também se tranquilizar e não ter esse excesso de cobrança de que ele nunca está capaz de algo, né? Então, como que ele pode se posicionar na rede social? Como que ele pode manter a ética? Manter o valor do seu trabalho? Como que a gente faz isso, esse posicionamento? Bom, inicialmente, eu preciso aprender a ter o equilíbrio. Meu equilíbrio. Eu preciso entender qual é o meu limite. Antes de eu ir em busca da rede social, antes de eu me expor na rede social, eu estou me expondo para eu posso dizer o seguinte, para um universo, um Grand Canyon. Eu estou me expondo. Sim. Mas eu tenho que entender que eu preciso estar com o meu emocional no devido controle. Controle dentro das medidas do possível. Então, eu tenho que saber o que eu vou falar, o que eu quero falar. E eu não esperar aplausos. Um detalhe muito importante que eu percebo que muitas vezes as pessoas vão às redes sociais, mas elas não avaliam os pontos fortes e os pontos fracos. Uhum. Levam determinadas informações que aquela informação ela pode ir contra ela mesma. Sim. Que vira um grande risco. Então, avaliar com outros profissionais, por exemplo, um profissional como você. Não, é verdade, mas imagina, eu chego, eu quero postar isso. Opa, peraí, mas tem um lado muito bom, mas tem um lado muito perigoso. Sim. Como tudo na vida. Então, eu devo, sim, levar informações, eu até já comentei isso, mas eu devo levar informações que eu possa me basear num processo científico. Eu não posso levar achismos. Sim. Por quê? Porque eu passo a ficar absolutamente vulnerável, né, aos ataques. Né? E se eu dependo de elogio para alimentar o meu ego, eu posso ter assim, uma decepção enorme. Porque nós seres humanos, nós temos pessoas que olham para você e te elogiam,
porque gostam de você genuinamente. E tem pessoas que acham você bem, mas ela queria ser eu. E como ela quer ser você, ela ataca você. Sim. O ser humano, ele é algo ainda não totalmente explorável nos sentimentos. Porque existem muitas confusões ainda. Às vezes você vai falar de um assunto, você tem uma conquista que aquela pessoa... Por que que ele tem essa sorte e eu não tenho? Então ele ataca você. E aí aquilo vem como uma navalha escrita. Sim. Né? E você vê algumas situações drásticas, né, por causa de críticas. Exatamente. Esse é o grande problema. As pessoas vão despreparadas para a mídia social. Ela não vai preparada emocionalmente. Ela vai despreparada. Mas aí fica um questionamento. Se a pessoa chega no digital despreparada, será que ela já não está despreparada fora do digital? Claro que sim. Eu sempre digo para os nossos clientes o seguinte: o mundo digital, ele é como um aquário, né? O aquário, ele nada mais é do que uma sensação de você estar reproduzindo o oceano. Mas você não consegue inventar um novo peixe para estar ali naquele aquário. Sim. Claro. São peixes, é água, só que o que impacta o aquário? A gente tem uma pessoa, seja profissional ou não, que está manipulando aquela água, tá mexendo no pH da água, na salinidade. Está mantendo vivo. Tá mantendo aquele vivo. ambiente. Então aí a gente consegue diferenciar você também ter a sua rede social sozinho, de você ter a sua rede social, o seu aquário, com um profissional. Sim. O profissional, ele vai prolongar a vida daquele aquário. Ele vai saber te dizer ali como que você vai manter aquilo ali saudável. Porque hoje, o que acontece muito, que eu vejo, principalmente até com profissionais de saúde, é a prepotência digital. A pessoa chega ao digital subestimando o poder daquela ferramenta. Imaginando, isso aqui eu vou tirar de letra, isso aqui vai ser fichinha. E não é. E não é. Porque não é. o digital é um reflexo, não é um mundo novo. São as mesmas pessoas, são outras pessoas que você não teria acesso. Então, assim, é tudo maximizado. É mais fácil de ter emoções positivas, como é mais fácil de ter as emoções negativas, né? Os haters. Então, você pode ou se encontrar, ganhar seguidores, ou você pode se perder muito rápido, né? E a rede social, ela te dá esse poder, e que é exatamente como um aquário. Você pode ter ali um peixinho que vai ficar ali super bem, ou vai bastar uma temperatura errada e acabou, o peixe morreu. Sim. Então, assim, hoje, os profissionais, eles se consideram super-heróis, né? E a gente chega na famosa frustração, né? A decepção. Como que a gente lida com isso, né? Como a gente vai chegando, assim, no ápice da nossa vaidade negativa, né? Quando a gente se torna refém de ter um número de seguidores, de ter um engajamento, de precisar da validação das pessoas. Porque a rede social, ela acaba te impondo isso. O primeiro passo é você não se comparar. Sim. Se eu vou entrar para a rede social, um profissional da saúde, estou entrando na rede social, estou iniciando o meu processo, né, de maturação, de validação do meu conhecimento, né, do que eu estou trazendo para as pessoas. Se eu depender dessa validação, eu vou me frustrar antes do tempo. Né? E essa frustração, ela é muito perigosa. Porque se você não tem um profissional atrás, dando suporte para você, tanto, né, da parte técnica da exposição, como da parte também emocional. Eu digo o seguinte: quando nós vamos para o mar, ou você sabe velejar, ou você leva com você, né, um mestre. E na sua grande maioria, se você não sabe para onde você vai, e se você não sabe que mar você vai encontrar, você vai para qualquer lugar. E vai chegar uma hora que você vai naufragar. Exato. E você naufraga
E aquele naufrágio, ele é doloroso, porque ele vai trabalhar, ele vai colocar em você o sentimento da perda, né? Da não validação. Mas como você falou, a saúde, né? O profissional da saúde, ele tem aquele glamour. Tem o status do público final dizer, é o curso, é a área mais difícil de você se formar, mais honrosa. E aí ele cria esse escudo do super-herói e ele não vai querer esse profissional para guiar o barquinho dele. Ele vai falar, eu sei nadar, eu sei botar o colete salva-vidas e eu sei aqui dirigir o meu barco. Eu sei pilotar, eu sei mexer nas velas, Só eu que sei aí acompanhar o vento. Ele é arrastado pro esgotamento. Sim, claro. Porque ele mexe com finança, mexe com marketing, com administração, com o paciente, com a formação, a especialização, tudo acumulado em uma pessoa só. Aí a pergunta é, você é bom em tudo? Exatamente. Mas ele se esgota. E como que a gente... É isso que eu quero te perguntar. Como que a gente vai reconhecer os sinais de que chegou o esgotamento? Fim de linha. Fim de linha. É quando você já não sabe mais o que fazer, como fazer, onde fazer. E aí, o que eu faço agora? Eu já esgotei os assuntos. Eu já não sei mais o que falar. As interações estão diminuindo. Né? Eu já falei tudo que eu sabia. Já estou recebendo críticas. Não, já vou deixar de aparecer todo dia. Mas tem como você identificar no meio do caminho ou quando você vê assim, já está no fundo do poço? Quando você vê, você já está no fundo do poço. Agora, as pílulas, né, homeopáticas que nós estamos falando aqui, é o seguinte, é você entender que vai existir um esgotamento do que você vai falar e do que você vai fazer. Isso é certo. Nenhum profissional realmente, né, que não tenha um suporte atrás, as pessoas elas vão cansando. Vai cansando. Porque vai falando a mesma coisa. E aí, peraí, deixa eu ver outra pessoa que está mais estruturada. Uma das coisas que a gente tem que entender é que na internet não existe fidelidade. Somos todos infiéis. Ponto. Eu vou buscar e vou. Porque, veja, a minha distância entre eu e você está num clique. E se você não me traz conforto, confiança, veracidade, eu vou apertar, deixar de seguir. Fim de linha. Vou buscar outro que trouxe uma abordagem diferente, conteúdo mais atualizado, né? Uma linguagem mais profissional. E isso tem que ser entendido. E aí, o que acontece com o ser humano? Isso é todos, mesmo aqueles glamourosos da era da saúde. Entra no processo do, esvaziamento. Eu não sou mais tão bom. Mas eu vou te falar uma coisa, minha percepção pessoal minha. Eu sinto que, pelo menos na bolha dos acessos que eu tenho a pessoas que vivem e já passaram pelo burnout, em grande maioria são pessoas boas no que fazem. Né? Elas chegaram ali a grandes conquistas, a acúmulos por não querer soltar, não querer abrir mão de algo para não perder o que tem. Então, assim, você sente também que chega o momento e você se identifica no burnout e você tá também em paralelo no seu ápice profissional, no seu ápice de vida, e é aí que muitas pessoas acabam deixando de se cuidar para não perderem o seu sucesso, né? Entendido dessa maneira. Isso vai acontecer que o nosso cérebro ele é muito independente e traiçoeiro. Ele manda mensagem pro corpo e diz o seguinte: desliga. E vai desligar. E vai parar. E vai se atropelar.
As pessoas vão começar a ter insônia, a não se relacionar bem com a família, sabe? A perder a paciência, se tornar irônicos. Então, os sinais existem. Nós é que não gostamos de ler. Se a gente começar a aprender a ler, seria muito mais fácil de conviver com você mesmo. Todos nós temos uma vaidade. Sim. Um ego. Claro. Mas você acredita que isso se desenvolva exacerbadamente? De que forma, assim, quando uma pessoa chega nesse ápice de se tornar uma pessoa soberba? É algo que pode acontecer com qualquer um, ou a gente precisa, ao longo da nossa vida, se controlar para não nos tornarmos uma pessoa como essa? Sim. O importante é saber que tudo é finito, que nós somos finitos. Mas para isso você tem que estar preparado emocionalmente. Eu falo de emoção, eu falo de sentimento, porque ao longo, né, dos 46 anos de trabalho, eu entendo que se você não cuidar, né, dessas suas vaidades, dessas suas emoções, e se você não tiver, né, se você não tratar o teu inconsciente, você acaba sendo engolido por ele. É a onda que vem e te capota. Repara, né, que quando pessoas que estão muito no auge, e elas estão no auge, elas falam, elas sorriem, tá ali, mas de repente faz assim, aí você... É aquele estado, quanto maior a altura, maior a queda. Claro. Então, quando vai olhar, e quando aquela pessoa entra no próprio ser, porque ele cria um personagem e entra no ser dele, aí talvez ele não goste daquilo que ele veja. É muito difícil você estar no travesseiro sozinho. Porque é o momento que vem suas dores. E quem está lá para poder escutar suas dores? Verdade. Você mesmo. Única pessoa. Mas se você não se dá bem com você... Já era. Olha, eu tô amando todo esse bate-papo. Eu acho que eu ficaria aqui o dia inteiro, uma semana falando sobre isso. Mas a gente tá chegando ao nosso bloco final. É um momento delicado, tá? Vou te dizer. Tudo bem. Falamos muito sobre burnout, ansiedade, depressão. E agora eu quero te cobrar algumas visões e seus olhares. Eu costumo dizer em todos os episódios que a gente tem um momento que toda profissão, toda especialidade, ela tem as perguntas mais difíceis e delicadas de serem respondidas. Então eu tenho aqui uma pergunta minha e também algumas perguntas que pessoas enviaram para a gente. Posso fazer? Claro. Primeira delas, que eu considero que é a pergunta mais difícil de você fazer a um psicólogo. Quando você se sente apto a cuidar de uma vida, se responsabilizar e guiar um outro ser humano que não você mesmo? Porque assim, como você falou do raio-x, o psicólogo, ele é um profissional humano. Então, o trabalho depende também da sua própria saúde. Então, quando você sente que a sua saúde está apta para você lidar com a de outra pessoa? Bom, inicialmente, todo psicólogo precisa trabalhar o seu emocional, né? Lamentavelmente, eu sei de alguns colegas que dizem, eu não preciso de psicólogo. Eu me preocupo. Porque nós somos seres humanos. E o ser humano, tratando de outro ser humano, ele precisa ser autêntico, né? Essa autenticidade é necessária. Então, quando eu me deparo, por exemplo, com alguma situação do qual eu já tenha passado, ali eu corro um sério risco, né, de ter uma conexão com aquela situação e eu deixar de ser uma psicóloga para começar a tratar a minha dor, que é a dor do paciente, né?
sem ficar falando num vocabulário, né, mais difícil, mas essa transferência é perigosa. Então, se eu não estou bem, um exemplo simples, se eu passei por um luto, aí eu vou atender um paciente que está passando por um luto também. O que vai acontecer? Eu, como psicólogo, eu vou sentir essa dor de uma forma diferente. Por quê? Porque aquela dor ela vai entrar como uma flecha incendiária em mim. Então, eu preciso me cuidar. Eu preciso saber se eu estou bem para poder atender aquele paciente. Se eu não me sentir confortável, o mais ético a fazer é você encaminhar esse paciente por um outro profissional que tenha mais qualificação do que você ou uma qualificação igual a você, mas que não tenha passado pela mesma situação. Perfeito. Então, você tem que ter também a humildade. Até porque cada caso é um caso. A gente tem que saber o momento de se colocar, de permanecer e de sair. Claro. Né? E não tem problema nenhum. O médico, o clínico, ele vai encaminhar você para outros médicos. Sim. Para que possa aprofundar aquele sintoma que você tem. Por que não psicólogo? Por que o psicólogo também não vai trabalhar, né, com uma equipe interdisciplinar de dizer, olha, eu vou passar você para um colega que ele é especializado em determinadas situações. Então, isso vai trazer para você confiança, maturidade. Aquele paciente vai confiar em você, por quê? Porque você entendeu o problema dele e está numa equipe multidisciplinar tratando dele. Até porque nós não somos deuses. Não existe milagre. Não existe milagre. Então, nós não curamos. Nós fazemos com que o paciente ele se reconstrua, se descubra, né, e faça da própria vida, né, algo que ele vai emergir, mas com força, com construção, com maturidade, entendendo os seus limites, entendendo os seus gatilhos. Maravilha. Isso é importante. Olha, você falou sobre esse cuidado interdisciplinar e eu acho que a gente já pode ligar nas perguntas que eu tenho aqui das pessoas que enviaram. Uma delas é de possíveis ou não colegas de trabalho. Como que a gente lida com o mercado, como você lida, saturado de profissionais que oferecem serviços milagrosos? O que muitas pessoas já falam dos coaches, terapias, constelações. Como que a psicologia está lidando com esses profissionais? E se são capacidades que são válidas ou não? Como você enxerga isso? Bom, vou te responder em 2 etapas, ok? A primeira etapa é: o Conselho Federal de Psicologia não reconhece nenhuma outra terapia que não seja a formação de psicólogo, ok? Essa essa pergunta, ou seja, essa é fechada. Não tem A, B ou C. Quem é psicólogo? Quem pode, tem competência? Quem praticamente quando você se forma em psicologia, você inicia 5 anos, mas você não para de estudar nunca mais. Não existe isso. Você é um eterno estudante. Agora, as outras terapias, eu não desqualifico. Por quê? Porque as pessoas que buscam essas outras terapias, elas estão buscando uma complementação delas. Então, se tem profissionais qualificados, mas que não podem falar que é uma terapia, né? É um atendimento holístico, enfim, mas a gente respeita isso. Respeita por quê? Porque aquela pessoa também estudou. Sim. Ela só não é formada, mas ela também estudou. Então, eu respeito. Respeito e eu acho que todos devem respeitar. Agora, o psicólogo, ele é apto e ele tá ali, ele é reconhecido.
tá? Mediante, inclusive, ao judiciário. Que é o único que pode dar parecer. Perfeito. Agora, você falou do coach. Endemonizaram o coach, coitado. E não é. O coach e mentoring, eles são altamente necessários porque eles foram criados para atender a empresa. Um exemplo, o coach, traduzido, é treinador. Então, eu tenho, por exemplo, um profissional que é conhecedor da área de planejamento, ele tem capacitação para isso, ele tem uma expertise, ele tem mais de 20 anos, ele vai entrar numa área onde ele vai reorganizar, ele vai analisar as competências daquelas pessoas e vai traçar metas autogerenciáveis. Agora, um mentoring, um exemplo, é um vice-presidente, onde ele já foi vice-presidente, ele é convidado para ser o mentor do próximo que vai assumir. Por quê? Porque ele tem a experiência. Então, ele vai mentorar, altamente necessário nas empresas. Então, nós precisamos entender as competências de cada área. O mentor e o coach são necessários, sim, para o desenvolvimento de uma equipe, o amadurecimento e a orientação, por exemplo, de um gestor, de uma área, um diretor, porque vai dar todo o respaldo e criar um plano de desenvolvimento. Só não se pode confundir com a psicologia e com o atendimento, que são coisas diferentes. Diferente. Absolutamente diferente. Cada um no seu quadrado. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta. Ok. A depressão Uhum. tem cura ou é um tratamento para a vida toda? A depressão, ela se divide em duas partes, tá? Como eu falei para você. Ela pode ser biológica, ou seja, uma falta total de vitaminas, inclusive uma desordem que tem, por exemplo, das vitaminas, dos minerais, da própria vitamina D. Então, imagina que eu sou um organismo vivo, tá? Eu sou um organismo vivo e eu trabalho com processos, sendo que dentro do meu corpo, eu não tenho, por exemplo, a alimentação para que eu possa levar ao meu cérebro, levar as minhas, ao meu sangue. O meu sangue, ele não transporta as vitaminas e os sais necessários para dar saúde ao meu corpo. Então, o que acontece? Eu me torno vulnerável. Eu acabo tendo comportamento, desânimo, não tem força, não tem vontade de sair, não tem vontade nem de tomar banho, pra você ter uma ideia. Aí classifica-se, coitada, ela tá com uma depressão. Não, simplesmente falta de vitamina B12. Pacientes internados tomando injeção de vitamina B12. E veio ao meu consultório se queixando de depressão profunda. Vai agora. Como assim? Vai agora. Então, é essa minha preocupação, né, de você não cuidar da sua parte biológica. Nós somos biopsicossociais e espirituais. Então, a parte biológica precisa ser cuidada. A sua alimentação precisa ser equilibrada. Você precisa, sim, no nutricionista. Precisa ir no nutrólogo. O que eu estou comendo? Um exemplo simples. Hemácias. Um exemplo. Se você tem baixa de vitamina D, é importante saber qual a sua origem. Qual a origem? Porque o hematologista, ele vai analisar a sua origem, ou seja, a origem da sua família.
que pode já vir com essa deficiência. E aí você sempre vai estar com baixa de alguma vitamina, de vitamina D, que te dá o quê? Up, ânimo. Então, respondendo a sua pergunta, pode ser que eu nunca tenha depressão, e pode ser que, em virtude da minha alimentação, da minha vida descontrolada, um burnout, eu não me alimentar bem, eu entre nesse processo. Mas por causa de um processo orgânico. Perfeito. Agora, sofri, tem um luto. Aí eu posso vir a ter depressão em função do luto. Então, qual o cenário? Entende? Não existe na psicologia uma resposta única, mas um aprofundamento da vida daquele paciente, para que a gente possa entender a real necessidade. Perfeito. Ó, eu tenho mais 2 perguntas aqui. Uhum. Agora vamos um bate-bola. Qual é o papel do perdão na psicologia? Ele existe? Eu considero o papel, olhar meu, eu considero o papel do perdão uma parte questionável, né? Por quê? Porque a partir do momento que pessoas comecem a entender o motivo daquele comportamento, não é a questão de se auto-perdoar, mas entender que aquele momento foi um momento de sofrimento e que aquele paciente estava realmente incapaz de ter um raciocínio lógico. Como, por exemplo, eu não criei meu filho, eu traí a minha esposa, eu não me perdoo por causa disso. Então, mas o que levou a você a fazer isso? Quando você entende o motivo, você diz assim, realmente não é questão de me perdoar, não é questão do perdão, mas é a questão do entendimento. Quando eu entendo a lógica, eu entendo o processo, eu me calo, porque eu digo assim, eu entendi por quê. Eu entendo o motivo. Quando eu entendo o motivo, já é, de alguma forma, né, um perdão. Porque eu errei, eu fui fraco, ou fui fraca, ou eu não tinha condições naquele momento, como tem paciente que diz, eu não fui uma boa mãe, mas ok. O que é boa mãe? O que é ser perfeito? Quem é perfeito? Sim. Nós precisamos fazer essas perguntas, nós precisamos analisar. Porque nós trazemos numa sociedade, nós nascemos, né, colocados num berço dentro de uma caixinha. Aí vamos para a escola dentro de uma caixinha, que é a mesinha. Vai para o quarto dentro de paredes. Nós estamos sempre dentro da caixinha. Nós sempre estamos cercados. E dentro desse cerco está o quê? A cultura familiar. Dentro desse cerco está as crenças limitantes. Dentro desse cerco, né, estão os nossos julgamentos. E aí, quando a gente consegue se livrar disso, quando a gente consegue entender que eu posso sair, né, eu não digo, falando, né, da caixinha, mas quando eu saio do berço, quando eu entro e me inundo de dizendo, o mundo é meu. E eu não estou presa a ninguém. Eu me sinto mais liberto até de entender os meus defeitos. Sim. O mais importante é você, né, não se julgar. Quando a gente fala de liberdade, de prisão, esgotamento, é uma sensação, assim, de perda, né? De você estar perdido, que você não sabe o que fazer. É difícil de você se reencontrar, né? Não é algo fácil. Então, para a gente poder finalizar, eu queria te fazer um convite. Para você poder olhar ali para sua câmera e enviar uma mensagem para uma pessoa que está se sentindo perdida, que a mente dela não para nunca, ela nunca consegue descansar, ela não sabe em que momento ela vai recomeçar, ela não sabe para onde ir, está sem direcionamento. Então, vamos lá.
Primeiramente, você deve se permitir como pessoa. Entender, né, os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Mas, em algum momento, você deve se permitir parar. Entrar numa autorreflexão. Perguntar a si mesmo o porquê que você está fazendo determinados comportamentos, por que você aceita determinados comportamentos. Afinal de contas, nós somos do universo, nós somos livres e podemos dizer não. A maior maturidade na nossa vida é quando a gente realmente sabe, né, dizer não sem magoar, mas principalmente preservar a nossa própria vida. Fica aí o meu carinho eterno. Mara, quero muito te agradecer pela sua participação, por você ter vindo. Eu que te agradeço. Tenho muitas mais outras perguntas, mas assim como vocês também têm outras perguntas, eu quero deixar o desafio. Envie aqui nos comentários quais foram as perguntas, curiosidades que vocês sentiram que faltou e também aquelas que vocês já têm guardado aí para poder mandar para a psicóloga Mara, tá bom? Ó, aproveita para poder seguir o Instagram do Saúde em Rede, da Cripto Digital e da Mara. Vou deixar tudo marcadinho aqui e não esquece de colocar nos comentários o que você achou desse episódio de hoje. Tchau! Tchau!